Boa noite, turma. Como é que vocês estão? Beleza? Bom, estou fazendo um vídeo aqui a respeito de manufatura aditiva, seus impactos na empregabilidade e no mundo. Essa apresentação ela foi realizada ao vivo no dia 3 de outubro, na segunda-feira. E nós tivemos um quórum relativamente bom nessa palestra ao vivo, mas eu decidi fazer um vídeo, porque na época nós não gravamos a palestra, né? Então eu, aqui com a apresentação que eu fiz lá, estou fazendo esse vídeo para a gente discutir e disponibilizar para aqueles que não estiveram presentes, porque nós tivemos um quórum bom, mas muita gente que poderia ter assistido não assistiu a essa apresentação. Muito bem, eu sou o professor Silvio, coordenador dos cursos de engenharia da Anhanguera. Nós, então, estamos realizando um trabalho baseado na metodologia STEAM, que utiliza ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática para a solução de problemas. É uma metodologia ativa. Nós partimos, então, para dar suporte a essa metodologia para a cultura maker e para o método DIY, que se chama Do It Yourself, DIY. É o método mão na massa, né? Então nós ensinamos algumas coisas. Ao final dessa apresentação você vai poder ver um projeto que os alunos do 10º semestre de engenharia mecânica realizou aqui em Rio Claro. Bom, vamos iniciar. Já compartilhei aqui a apresentação com vocês e a nossa apresentação ela não fala exclusivamente a respeito de impressão 3D, apesar do título. Nós iniciamos a nossa argumentação justamente falando a respeito da indústria 4.0. E a indústria 4.0, nós iniciamos falando a respeito de quando que foi mencionado e o que é essa indústria 4.0. Atualmente o consenso mundial, nesse consenso, nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que é chamada de indústria 4.0. Então esse termo surgiu pela primeira vez, numa conferência onde um secretário de Estado fez uma menção em um relatório em 2011, e nesse relatório dizia que a indústria se transformaria em toda a sua cadeia de valor, desde a aquisição dos insumos, transporte, produção de bens, até a entrega e até o pós-venda, seria transformado, com produtos dotados de memória digital, todo o processo interconectado, redes inteligentes e ainda contaria com dispositivos autônomos que seriam modulares, interoperáveis, descentralizados e responderiam a demandas dinâmicas em tempo real. Com o passar do tempo, ao estabelecer as diretivas, as diretrizes da indústria 4.0, tanto a Associação Brasileira de Internet Industrial, que é a ABII, Internet Brasileira, a Associação Brasileira de Internet Industrial, e o Consórcio Internacional Industrial dos Estados Unidos, eles adotaram 9 tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Isso é colocado aqui como se fosse um guarda-chuva, né? Então nós temos 3 mais 3 e 2 nesse desenho aqui. Entretanto, nesse desenho aqui entrou mais uma, segurança da informação, depois de Big Data. Então nós temos realidade aumentada, Big Data, sistemas integrados, simulação, internet das coisas, ou que é chamada de IoT, computação na nuvem, ou computação de nuvem, manufatura aditiva, que é a impressão 3D, robôs autônomos e segurança da informação. Essas 9 tecnologias habilitadoras, por si só, cada uma delas já forma uma espécie de mercado dentro do nosso mundo, dentro do mundo hoje conhecido e da realidade conhecida. Nós temos ainda a questão da sociedade. A sociedade ela vive hoje uma espécie de paradigma, e lá no Japão, essa sociedade foi chamada de sociedade 5.0, E essa sociedade, historicamente, surge com a adaptação às situações que nós vivemos atualmente, que exigem uma sociedade um pouco melhor e super inteligente. Então, foi chamada de sociedade super inteligente. Então, nós temos aqui nesse quadro uma demonstração, uma visão, basicamente dentro do tempo, de como surgiram essas sociedades. Então, o autor desse material, ele chama de sociedade caçadora a sociedade dos primórdios da era humana. Então, os homens das cavernas eram
faziam parte de uma sociedade caçadora. O nascimento da humanidade está aqui, né? Depois, esse grupo se tornou um grupo que trabalhava com agricultura, né? Vamos dizer assim, né? Então, esse trabalho tornou essa sociedade agrícola. Então, é a sociedade 2.0. Depois da sociedade agrícola, surgiu aí a sociedade industrial. E essa sociedade industrial ela foi alavancada principalmente pelas revoluções da criação da máquina a vapor, que acelerou o desenvolvimento dessa sociedade, a sociedade industrial, sociedade 3.0. Depois nós temos uma evolução dos computadores, culminando com a sociedade da informação, que é a sociedade 4.0. Então, a invenção da máquina a vapor, que ele coloca como invenção da locomotiva ali, é o que impulsiona a automação das máquinas, porque começa a se colocar a máquina a vapor para impulsionar máquinas, os motores a vapor para impulsionar máquinas. E depois surge, então, a sociedade conectada, né? A sociedade que usa um celular para se conectar a tudo, né? Então, através de um celular, você pode conectar os aparelhos da sua casa, as suas máquinas, tudo que você imaginar que tiver um sistema embarcado que receba sinal de Wi-Fi, pode ser controlado através de um computador, de um celular, né? Então, isso é o que ele conota como sociedade inteligente, essa sociedade conectada, que é a sociedade 5.0. E algumas características, elas são interessantes nessa sociedade. Uma das coisas que nós estudamos aqui para basear, né, para reforçar nossa argumentação, é a distribuição etária da população no Brasil. Então, no ano 2000, nós tínhamos a população, né, com essa distribuição entre homens e mulheres, com essas idades aqui, essas idades que estão aqui na lateral. Então, você pode observar que no ano 2000, que é esse azul mais escuro, nós tínhamos uma quantidade de jovens muito grande. Mas a população brasileira, por exemplo, ela está envelhecendo, então ela faz essa curva aqui, ó, o número de velhos, de idosos era menor. No entanto, aqui, no azulzinho, que é o azulzinho claro, é no ano de 2040, então a projeção é de que o número de jovens decresça, né, fique menor, e o número de idosos fique maior. Então essa região aqui, ó, idosos que estão ativos, né, entre 70 anos e 40, 45 anos, daqui para frente, ó, o número de idosos aqui. Tá? Esses daqui acho que são finalizações, talvez não seja tão fidedigno assim, mas aqui para o grupo de mulheres também. Esse bordô aqui escuro mostra que tinha um número de jovens, mulheres jovens muito grande. E depois esse número ele começa a decrescer, então mulheres idosas tinham um pouco menos. Isso no ano 2000. E o rosa clarinho é uma mudança, né? Mostra então, sobrepondo um gráfico ao outro, mostra que a população está envelhecendo. Muito bem, isso é importante saber para o que a gente está discutindo aqui, tá? Porque se a gente pensar um pouco, tanto isso significa um mercado, né? Como também significa, talvez, um desemprego estrutural, como surgiu em 1979, 80, 90, quando surgiram as máquinas CNCs, e as pessoas, né, que trabalhavam na indústria, os mais velhos não se adaptavam a essa tecnologia. E aí houve um grupo muito grande de desempregados, né, e esses desempregados tinham um problema de retornar para a empresa porque eles não sabiam operar as máquinas CNCs. E isso foi chamado na história de desemprego estrutural. Muito bem. O que existe, então, de concreto nessa sociedade 5.0 reconhecida pelos asiáticos, né? Já existe, por exemplo, serviços de entrega por drones. Então você tem aqui, inclusive eu fiz uma notinha aqui embaixo, dizendo que testes de entrega de pães com drones em 2014. Nós estamos em 2021. Na cidade de São Carlos, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Esses trabalhos, né, foram paralisados, esses testes, por ausência de legislação no setor. Não sei se todos sabem, né, mas quando você trabalha com drone, você precisa de uma legislação e você precisa fazer uma identificação junto à Anatel do seu drone, né? Então ele vai ser identificado, homologado e vai receber um certificado, um registro. Sem esse registro, o drone não pode operar. E aí você precisa também de algum tipo de legislação que torne suportável, né, que dê suporte à operação dessas máquinas aí,
para essas finalidades, para esses processos que eles estão querendo usar de entrega para os drones. E por causa disso, os testes em São Carlos pararam. Aqui nós temos um segundo cenário, né, onde existem aplicações de inteligência artificial dentro de casa, né? Então você tem, por exemplo, hoje é muito comum você encontrar geladeiras que ela já acessa o fornecedor dos itens que estão faltando na geladeira. Então você abre a geladeira, está faltando um determinado item, você já passa a acionar as teclas e conversar com a geladeira para que ela faça o pedido daqueles itens para um supermercado que esteja integrado à rede dela, entendeu? Serviços médicos, né? A telemedicina, né? Então, hoje já é uma realidade. Você tem diagnósticos médicos através da telemedicina. Você tem um terminal, uma televisão smart, uma televisão inteligente, e você pode conectar diretamente com o seu médico e ele vai fazer um diagnóstico do que você está sentindo, ou mesmo até programas de computador que fazem esse tipo de diagnóstico. Você tem hoje pequenos robôs que trabalham dando suporte, assessoria, como se fossem enfermeiros, e você tem aqui pessoas usando o exoesqueleto, né? Isso aqui são materiais impressos em impressoras 3D especiais, que ajudam aí, quando a pessoa já está com uma certa idade, né? A ele se locomover, né? Ajuda na locomoção. Então, esses itens são importantíssimos, né? Você consegue perceber que no cenário 3 você tem o exoesqueleto que pode ser algo impresso, você tem aqui tecnologias usando AI e você pode até imprimir drones, mas não é o caso aqui, né? Nós temos também essas tecnologias servindo ao agronegócio, né? Máquinas autônomas que são muitas vezes controladas por um tablet ou por um celular, máquinas que fazem limpeza na fachada de prédios e máquinas que são controladas totalmente por um tablet ou celular, fazendo o trabalho que é necessário nas lavouras, como tratores autônomos e assim por diante. Nós temos computação na nuvem, né? O cenário 5 dessa sociedade 5.0. Então, nós, na realidade, estamos dizendo que essas tecnologias já estão sendo usadas em alguns lugares no mundo, né? A produção através de controlada totalmente por um celular, né? Por exemplo, né, uma coisa que surgiu em nossa conversa no dia 3, foi que eu posso ter a gente chama de sítio, né? Um sítio de máquinas impressoras 3D, é um conjunto de máquinas, muito grande de máquinas 3D, todas elas com um firmware chamado Octoprint, e através desse Octoprint eu posso controlar 2, 3, 4 ou mais máquinas, dependendo da controladora que eu estiver usando, e eu posso estar no escritório ou não, onde tem essas máquinas, e da minha casa, por exemplo, eu posso mandar uma impressora ligar e imprimir qualquer item que eu queira. Eu posso verificar como estão funcionando todas as minhas máquinas, e se alguma delas não estiver de acordo, eu mando desligar usando o meu celular. Então, hoje é uma realidade isso. Eu consigo fazer isso. Isso é plenamente funcional dentro de uma empresa ou dentro de uma farm, um sítio de máquinas impressoras, como também qualquer outra máquina. Se eu tiver uma tecnologia Bluetooth ou se eu tiver uma tecnologia Wi-Fi que receba sinal Wi-Fi, eu posso mandar esse sinal do meu celular, ligar ou desligar, ou mandar imprimir, mandar produzir uma máquina que esteja ligada nessa rede, ok? Então, isso já é realidade hoje, não é uma coisa que nós estamos inventando, já tem modelos disso, né? Então, essa tecnologia favorece a uma coisa chamada cidade inteligente, porque a cidade inteligente é uma cidade que está totalmente conectada. Então, é uma cidade que usa tecnologias da informação e comunicação, ela usa automação e controle de edifícios, ela planeja, né, a eficiência urbana que ela deve ter, a mobilidade urbana e transporte público é sustentável. Então, aqui, quando ele fala de sustentável, ele pode estar querendo mencionar, por exemplo, veículos elétricos que não poluem. Gestão inteligente de resíduos sólidos, melhoria da sustentabilidade ambiental, ou seja, empresas que não agridem ao meio ambiente, preocupação com o ambiente social,
né? Porque a sociedade na verdade, a finalidade de tudo isso, né? Essas facilidades vão atingir pessoas, né? Devem fazer dessa forma, né? Tecnologias aplicadas à educação, nós tivemos aí o período de pandemia e as tecnologias aplicadas à educação com EAD e aulas ao vivo, né? Aulas remotas ao vivo, tecnologias até de realidade aumentada, foram utilizadas na educação. Então, isso é importante, né? Tecnologias aplicadas à saúde, sistema de comércio eletrônico, isso aqui é muito forte, e eu acho que todas as pessoas hoje, né, elas, se não já realizaram, elas sabem o que significa comprar um determinado item na Shopee, comprar um determinado item no Mercado Livre, ou mesmo no AliExpress, né, eu compro bastante material eletrônico no AliExpress porque é mais barato, e eles têm aí um trabalho, né, tem o frete e tem todo esse período de espera de 20 a 30 dias, e isso é relativamente rápido, né, em termos de entrega. A transparência entre governos e cidadãos e dados obtidos pelo Open Data ou Big Data, seja lá o que for, né, que se faça aí. E aí aqui nós temos um vídeo, não vou passar os vídeos que eu destaquei, eu não vou passar eles completamente, eu vou passar somente um trecho pequeno, breve, mas eu vou deixar todas as referências na descrição desse vídeo, para que quem quiser assistir o vídeo completamente poder ter acesso ao vídeo. O governo do Distrito Federal lançou um plano para se tornar a primeira cidade inteligente da América Latina. O primeiro passo para o futuro será na mobilidade urbana, com a chegada de um ônibus autônomo para transportar pessoas pela esplanada dos ministérios. O projeto é uma parceria entre o governo e uma empresa do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Com o ônibus autônomo, Brasília será uma verdadeira oficina de testes a céu aberto, de como a tecnologia inteligente pode melhorar a mobilidade urbana. Além dos ônibus, estão previstos também 16 carros do modelo Twizy da marca Renault para uso de servidores distritais. As negociações em torno do ônibus autônomo e dos carros elétricos estão em andamento, e os contratos com as companhias devem ser fechados nos próximos 60 dias. A previsão é que o veículo autônomo comece a circular em Brasília ainda no segundo semestre. Bom, aqui mostra uma outra tecnologia, que é a tecnologia de placas solares, né, placas de células solares, captando energia solar para uma estrada, né? As the energy transition becomes a reality, imagine a road able to harvest solar energy and produce the electricity we so desperately need. After 5 years of research, in partnership with the National Institute for Solar Energy, Colas, a world leader in road construction, now presents Wattway, the first ever photovoltaic road surface in the world. Wattway provides a local source of clean, renewable energy. The panels are inserted in the road surface and convert all types of vehicle traffic. Wattway supplies electricity for street lights, furniture, buildings, as well as shops and businesses. Last but not least, Wattway is also a solution for isolated off-grid areas. There are so many applications we can imagine together. Então nós temos aí, né, uma tecnologia que já está sendo testada, né? Ou seja, colocar células solares nas estradas, mas ela só tem sentido se os veículos forem elétricos também, né? Porque eles que vão se beneficiar com isso. E aqui eu coloquei um quadro onde você tem uma série de tecnologias que impactam diretamente a nossa casa, por exemplo, né? Poderia impactar a nossa casa, não? Porque você pode aplicar essas tecnologias nela. Então você tem, por exemplo, autolimpeza de janelas. Você usa um dióxido de titânio, e esse dióxido de titânio ele tem diversas propriedades, né? Um novo material que é adicionado, né, ao cimento, e nesse caso o dióxido de titânio é adicionado ao vidro, e aí ele ganha essas propriedades autolimpantes aí. E aqui a gente consegue ver, né, mais materiais, eu destaquei alguns deles, né, a nanotecnologia e os novos materiais para construção civil, onde você tem que, por exemplo, já se sabe que adicionando 0,3, não é 3%, é 0,3% de nanotubos em compósitos cimentícios, compósitos de cimento, isso ajuda a aumentar a resistência à tração em 60%. Então o cimento fica mais resistente, muito mais resistente. Com suas propriedades pode desempenhar papel parecido com o de cabos de aço, há uma diminuição por causa disso, né?
do consumo de aço na produção de casas, na confecção de prédios e assim por diante, né? Aqui uma curiosidade bem interessante, que é o dióxido de titânio sendo nanoestruturado sendo usado nessa capela aqui, que já existe, né, a Igreja Jubileu em Roma. Então você tem aqui algumas aplicações dessa nanotecnologia, né, esses materiais nanotécnicos, como o capeamento de vidros, que vai resultar num vidro que se auto-limpa. Aplicações anti-erosão, filtros de proteção solar, nanocola, capaz de unir qualquer tipo de material, produtos para limpar materiais tóxicos e sistemas de filtração do ar e da água. Nós tivemos aí, o ano passado, eu tive a oportunidade de ensinar, né, o Building Information Modeling, que é BIM, é uma tecnologia. Essa tecnologia, ela impacta processos e políticas, né? Ele possui políticas. Existe um planejamento de aplicação gradativa do BIM às tecnologias de construção. Nós tivemos o BIM aplicado através do Revit. Nós tivemos a oportunidade de ensinar projeto arquitetônico para o pessoal da Civil, o ano passado, e nós fizemos isso por meio do Revit, da Autodesk. E o Revit já trabalha com a filosofia BIM. E o que acontece com isso? O que a gente ganha com isso? É que você projetando, por exemplo, um prédio, uma casa, seja lá o que for, dentro da engenharia civil, esse BIM, ele faz a quantificação vamos supor que você colocou 2 centímetros de argamassa, cimento com pedra e com cal. Então você tem ali, ele te dá no final a quantidade de cimento, cal e pedra que você vai precisar para fazer o revestimento das suas paredes aí. Então, ele diz ali, né, permite várias partes interessadas, as pessoas que estão interessadas, os donos do negócio, gerentes, diretores, ou mesmo projetistas, trabalhar de forma colaborativa, projetar, construir e operar uma edificação, instalação e infraestrutura. É um processo integrado para criar, usar e atualizar o modelo digital de uma construção, podendo ser usado por todos os participantes do empreendimento. O que nós vimos é que você consegue projetar um edifício, uma casa, qualquer coisa ligada à engenharia civil que você precise projetar, ele facilita, porque ele te dá as quantidades, e ele facilita também no sentido de não permitir que você erre, né? Porque você tem a projeção das estruturas, né? Da parte de fundações, e você pode usar diversos tipos de fundação, porém você tem depois um cálculo em cima dessas fundações. Aqui está um desenho de como o BIM trabalha, e nós temos essas tecnologias, né? Que nós acabamos de mencionar, são usadas na civil, mas existem tecnologias que é usada na área mecânica. Aqui a gente tem um exemplo bastante iconográfico, bastante contundente, porque é um desenho feito no on-shape da aplicação de uma prótese de quadril, né? Então você tem aqui esse componente sendo aplicado, um componente femoral sendo aplicado aqui no osso, onde ele tem o desenho desse osso e o componente aqui com o seu acetábulo, né? Então você tem uma prótese possivelmente feita em aço inox ou então em titânio, isso aqui. Normalmente esse acetábulo é feito em titânio, aço inox ou até mesmo em nylon cirúrgico, um nylon muito especial, importado geralmente da Alemanha, tem também acho que nos Estados Unidos, e aqui uma prótese feita num programa. Esse on-shape nós tivemos a oportunidade de trabalhar também quando nós trabalhamos desenho técnico projetivo com a turma aqui de Rio Claro, nós trabalhamos com on-shape. Ele é um programa que você não precisa instalar na máquina, ele fica na nuvem, então é uma programação, ou seja, um trabalho feito na nuvem, e ele armazena seus desenhos, você tem um espaço lá para armazenar os seus desenhos. O programa, né, o aplicativo, ele é gratuito, então você não precisa pagar nada por ele, você usa num determinado nível de utilização, você pode utilizar sempre, né? Ele não vai te cobrar como o pessoal da Autodesk cobra, ou permitir que você use um ano, você vai usar mais de um ano. Nós nos propomos a falar, então, devido a todas essas inovações, dessas novas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, nós nos propomos a falar nessa palestra, nessa aula, a respeito do currículo 4.0. Então, somente relembrando as tecnologias
da indústria 4.0, nós temos cibersegurança, né? Sistemas integrados, internet das coisas, que é chamada de IoT, computação na nuvem, robôs autônomos, realidade aumentada, simulação, manufatura aditiva, Big Data e análise. Quais competências, então, cada uma dessas tecnologias, né, a gente pode fazer um raporte, né, pode espelhar essas tecnologias e o que elas nos ensinam em termos comportamentais para que nós possamos agregar o nosso mindset e estar de acordo, né, estar preparado para trabalhar numa indústria, numa empresa que tenha essas tecnologias. Muito bem, então aqui ele fez uma relação de cada uma das características que o empregado, né, que a pessoa precisa possuir. E aqui nós temos resiliência, saberes integrados, trabalho em rede, cidadão do mundo, autonomia, realidade e imaginação. Aqui eles colocaram realidade e ilusão. Eu achei melhor colocar realidade e imaginação, porque é uma competência que você está desenvolvendo. Então, se eu falar que a pessoa tem que ter ilusão, né, não tem sentido, né? Capacidade de abstração, isso aqui já é uma coisa bem antiga, não é uma coisa nova, mas a capacidade de abstração tem que um upgrade aqui, né? Processos ágeis, prototipagem e capacidade de análise crítica. Então, a gente vai tentar agora ver o que é realmente cada uma dessas coisas, né? Dando continuidade, né? A sociedade, uma introdução, né? A sociedade se organiza conforme os meios de produção. Isso é uma afirmação do Karl Marx, que ela é difícil de refutar. Entretanto, é possível aprimorar essa fala, dizendo que os meios também se organizam conforme a sociedade, num sistema circular. Todo negócio é também uma organização social. Daí ter uma cultura organizacional composta de papéis, artefatos e ritos. Toda vez que o processo produtivo sofre uma grande mudança, há também uma grande mudança nos perfis dos recursos humanos. Então, nós experimentamos essa revolução, que é a quarta revolução, chamada de Indústria 4.0, e cabe a cada um de nós estarmos preparados para essas tecnologias habilitadoras e o que elas têm a nos ensinar. Se elas são aplicadas, se elas são eficientes no que elas realizam, nós temos que aprender algumas coisas com ela. Então, aqui ainda completando o argumento, né, se diz que historicamente, em cada revolução, o número de pessoas empregadas na produção se reduz pelo ganho de eficiência, pela automação que existe, né? Então, nós colocamos de volta aqui esse quadrinho que representa as 4 revoluções. Você pode focar, por exemplo, nessa revolução, que é a terceira, a indústria 3.0, quando começou a surgir a parte de informação, né? A parte da informática evoluindo. Isso começou a surgir os primeiros esforços de automação na indústria, isso começou a tirar o emprego das pessoas, né? E um grande problema é que as pessoas que ficavam desempregadas, elas não tinham condições de voltar para a indústria por causa do conhecimento agregado a essas novas tecnologias. Isso gerou o que a gente chama de desemprego estrutural. A segunda revolução, ela necessitava que a pessoa fosse obediente, né? Tinha uma padronização, a pessoa tinha que ser dócil, exigia o mínimo de educação formal, pois qualquer desvio faz a linha de produção parar, mas não se exigia muito mais do que saber ler. A pessoa precisava saber que determinada alavanca, determinado botão poderia aumentar o ritmo da produção e assim por diante. Na terceira revolução, ela demandou pessoas com senso crítico, né? A pessoa precisava pensar um pouco. Enquanto na Revolução 2, que é o período da industrialização, a pessoa não tinha que pensar muito, né? Na verdade, não era salutar a pessoa pensar muito, pelo menos é o que se pensava na época, né? O Taylor, por exemplo, não gostava de empregado que ficasse pensando, ele só tinha que seguir processo. Na terceira revolução, as pessoas precisavam pensar um pouco, né? Tinha que ter uma bagagem técnica um pouco maior e capacidade de acompanhar os avanços da tecnologia, tinha que se informar, porque hoje está funcionando a rede Novell na minha empresa. Amanhã poderia ser uma outra rede, poderia ser uma rede Windows, por exemplo, e a pessoa tinha que estar a par dessa mudança. Essa eu não caio, não. Você já parou para pensar que é possível a gente ser assaltado sem sair de casa ou sem ninguém entrar nela? Agora, imagine as grandes indústrias. Quanto elas têm a perder? É disso que nós vamos falar agora. Então, vamos descomplicar e deixar o tema cibersegurança na ponta da língua, que, aliás, podemos chamar de... Segurança. Cibernética. A palavra cibernética significa tudo que não está no mundo real, ou seja, o mundo virtual. E segurança é aquilo que nos protege de ameaças. É tipo um abraço de mãe, sabe?
Antigamente, a gente achava que hacker era aquele adolescente que queria chamar atenção, invadindo contas de e-mails e roubando fotos. Hoje, o buraco cibernético é bem mais embaixo. Os ataques virtuais tomaram proporções mundiais. Então, como que a gente pode se proteger? Então a gente voltar para a Idade da Pedra, onde tudo era bem mais seguro. Não, brincadeirinha. Para dar essa resposta, eu vou chamar minha amiga cibernética Sim, que é essa robozinha que sabe tudo desse mundo. Simples, o mundo digital está mudando tudo. Hoje, bilhões de dispositivos estão conectados por meio da IoT, Internet das Coisas. Seu smartwatch com seu celular, que está conectado com seu carro e a sua casa. Nas empresas também é assim. Equipamentos se falam internamente e externamente, com fornecedores e clientes. Esse alto nível de conectividade deixa tudo mais vulnerável e um ataque virtual que começa em uma tela pode ter sérios impactos na vida real. Olha o tamanho do estrago. Um simples vírus pode apagar ou criptografar as informações de uma máquina infectada. Ou seja, ele embaralha as informações, transformando elas em códigos não rastreáveis. Ninguém entende nada. E você só tem acesso à chave dessa criptografia pagando uma recompensa. Um verdadeiro sequestro de informação. A gente ficou sabendo mais ou menos aí o que seria a cibersegurança, ou cybersecurity, e a capacidade associada, então, a essa cybersecurity, que no caso é resistir a ataques externos. Então, imagine que o nosso sistema ele resiste a ataques externos. Qual que é a capacidade ou característica que o ser humano tem que desenvolver para resistir a ataques externos? O reflexo nas atitudes pessoais é a resiliência. Resiliência é uma palavra emprestada da física, né? E ela significa que um produto, né, que um material, principalmente materiais, ele possui a propriedade de retornar à forma original após sofrer uma ação de força. Se eu, por exemplo, né, aplicar uma força a uma viga, ela vai entortar. No entanto, depois que eu solto, né, depois que eu alivio essa carga, ela volta ao seu estado natural. A resiliência é a capacidade de resistir à pressão sem entortar. Agora nós vamos ver o que significa sistemas integrados. Apesar desse vídeo ele ser uma apresentação institucional, serve para a gente ter uma noção do que sejam sistemas integrados. Então, nós temos aqui uma noção, né, de que um sistema ele pode integrar todas as partes de uma organização, de uma empresa, de uma prefeitura, mesmo de casa, de uma igreja. Então, você tem lá, por exemplo, se a gente pegasse qualquer uma dessas organizações como exemplo, poderia ter um banco de dados que registraria o nome de todas as pessoas, suas características, suas idades, o quanto elas ganham, o que elas compram, essas coisas todas. Depois, nós teríamos um outro banco, por exemplo, para relacionar quais máquinas estão associadas ao trabalho que ela realiza, qual é a versatilidade que essas pessoas têm, ou seja, tudo que elas conhecem 100%, 70%, 50%, 30%, o que elas precisam aprender. Aí o Recursos Humanos, por sua vez, pegando essa matriz de versatilidade, pede para que os professores ou as pessoas sejam treinadas dentro de um determinado assunto que eles não conhecem perfeitamente. Então, existem sistemas integrados, né? Existem sistemas que integram as pessoas dentro das organizações, sistemas ERP, MRP, e também nós vimos aqui o exemplo da Soner, que é a integração em ambientes governamentais. Bom, qual é, então, a característica que deve ser associada, né? Assim como deve haver a integração dos sistemas no processo produtivo, há também a necessidade do profissional se integrar, né? Ou integrar os seus saberes e experiências desenvolvidas ao longo da carreira na busca de solução criativa e inovadora. Então, às vezes, a pessoa precisa de uma especialização. E, atualmente, muitos dos processos são realizados por pessoas que têm um conhecimento, mas que sabem trabalhar de forma integrada com outros profissionais. Se a pessoa não sabe trabalhar de forma integrada, ela não serve para o mercado hoje. Ela tem que se integrar. Voltando só um pouco aqui, existe uma questão aqui que é importante mencionar, que eu já ia esquecendo, né? Hoje, os saberes que são passados pela maioria das universidades é um saber
fragmentado. Você aprende a fazer cálculo, você aprende a trabalhar com arremesso na física, você aprende forças, cargas, mas quando você recebe um projeto real para desenvolver, muitas vezes o educando ele não sabe desenvolver esse projeto. Por quê? Porque ele não sabe relacionar esse monte de disciplinas que ele teve com projetos. Por isso passa a ser tão importante trabalhar com projetos e integrar todos esses saberes dentro justamente da aplicação D e Y, que nós mencionamos no começo desse vídeo, né? A aplicação mão na massa, a aplicação faça você mesmo, né? Então, o professor tem que ter o conhecimento e ajudar os alunos a integrar todas as partes de um projeto, fazendo com que aquilo no final funcione, porque você quer um produto funcional, você não quer um produto que não funciona. Eu tenho um grande amigo que fez aerodinâmica na USP, e ele dizia sempre o seguinte: o pessoal lá é muito especializado, sabe o que é fuselagem, sabe o que é uma asa, né, rotativa, sabe o que é uma hélice, sabe o que é uma asa em si, né? Mas ninguém consegue montar um avião. Então, todo mundo é especialista, mas não consegue desfragmentar isso para montar uma máquina que é uma maravilha, né? Que é o avião. No trabalho em rede, nós devemos entender que as relações de trabalho se darão de forma fluida, horizontalizadas. Em vez de hierarquias e relações de trabalho de longo prazo, cada vez mais existirá contratos por demanda, relações que duram o tempo de projeto. Nesse ponto, deve existir um esforço de adaptação do estilo de trabalho a um modelo com menor grau de segurança e previsibilidade. Você já deve ter ouvido falar sobre computação em nuvem, mas você sabe como ela funciona e quais são as suas vantagens? Antigamente, você não conseguiria sequer editar um texto se não tivesse um software rodando no computador. Hoje, tudo pode ser feito pela internet, sem necessidade de instalar nada. Quando você acessa sua conta no Google, por exemplo, pode usar diversos serviços armazenados na nuvem. Seu e-mail está na nuvem, sua conta Facebook também. Esse vídeo do YouTube que você está assistindo agora também. Eles estão hospedados em algum lugar do planeta. Isso ganhou o nome de nuvem, e você pode acessá-los de qualquer parte do mundo sem dificuldade. Fazendo uma analogia, guardar seus dados na nuvem é a mesma coisa que você faz com seu dinheiro. Normalmente, você deposita num banco que guarda tudo com segurança para você. A nuvem é a mesma coisa. Você deixa de guardar os dados num HD caseiro e passa a deixá-los num lugar mais propício, mais seguro. Hoje, diversas empresas oferecem serviços de armazenamento na nuvem e não interessa a localização física deles. Seus documentos podem estar em servidores que ficam na sua cidade ou até mesmo do outro lado do mundo. Então, financeiramente, fica muito mais barato para o usuário final. Fica mais barato também para o próprio fornecedor daquele produto. Tá? Mesmo porque quando vai se comercializar esse tipo de produto, então você não vende um produto inteiro, né, o fornecedor. Ele vende partes daquele produto como serviço. Né? Ou seja, ele vai vender de acordo com a utilização. Então, a computação na nuvem, como foi explicado aí, né, nós colocamos aqui direto qual é a característica que o ser humano tem que possuir, né, tem que ter. Para jogar esse jogo em escala mundial, é preciso ter uma mente globalizada. Então, a pessoa que tem a mente localizada somente, né, ou seja, uma mente local, ela não consegue trabalhar com computação na nuvem e ela tem problemas de incorporar essa característica, né? Isso significa, né, ou seja, ter uma mente globalizada, que a pessoa precisa estar aberto a diferentes culturas, né? Ser capaz de se adequar a diferentes culturas organizacionais, respeitando seus valores de origem. Também implica em ser capaz de se comunicar e colaborar em times distribuídos pelo mundo. Então, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, se você é um projetista, um engenheiro projetista, e trabalha numa empresa globalizada, o que significa? Significa que ela pode ter um time que está na Ásia, por exemplo, no Japão. Você começa um projeto aqui, quando for a hora de você sair, tipo 18 horas, 19 horas, você manda o projeto para uma pasta que está na nuvem, alguém lá na Ásia abre essa pasta, pega o seu projeto e dá continuidade. São mais 8 horas de trabalho em cima do mesmo projeto. Ou seja, aqui nós temos duas características: as pessoas trabalhando em rede, trabalhando com nuvem e trabalhando de uma forma organizada, planejada, com pessoas que estão do outro lado do mundo que muitas vezes a pessoa não conhece. E isso requer, então, uma visão mais aberta, né, um mindset mais integrado aí com essas novidades, né, para que a pessoa consiga trabalhar com pessoas de culturas diferentes. Se você trabalha, por exemplo, com pessoas que estão na África, se você não cumprimentar essas pessoas, elas passam a entender que você também não vai receber a atenção delas. Eles ficam assim, um pouco aborrecidas, chateadas o dia inteiro se você está trabalhando lá com eles e não os cumprimenta, porque o cumprimento indiretamente diz, né, ou diretamente diz que eu existo, você está me vendo, eu existo. Se você não cumprimenta, é porque não, a pessoa não está me vendo, então eu não existo para aquela pessoa.
Então a pessoa fica chateada com você, se você não as cumprimenta. Também implica em ser capaz de se comunicar e colaborar em times distribuídos pelo mundo todo, ou seja, a pessoa tem que falar uma segunda língua. Estar atualizado com as discussões e notícias internacionais. Isso é importante, porque você pode ter notícias de diversos tipos, da economia, agronegócios, deslocamentos e demandas sociais, políticas que existem num determinado país com o qual você negocia, com o qual você tem como parceiro. Desde que, basicamente, a humanidade quer comercializar produtos, bens e serviços, precisa transportar esses produtos de um lugar para outro. Com a industrialização, a produtiva dentro de um prédio, de uma fábrica, precisou também alimentar essas linhas de produção, ou seja, trazer material para produzir esses bens e produtos e também retirar o material produzido da linha de produção para dar espaço e manter esse fluxo constante. Vamos falar hoje sobre processos de intralogística com robôs autônomos. 20, 30 anos atrás, começou o que se chama de AGVs, são carros autoguiados, seria o equivalente a um trem que basicamente circula na fábrica sobre um trilho, só que esse trilho ele é digital, ou seja, pode ser um cabo, pode ser uma fita, pode ser uma pintura no chão. Mais recentemente, uns 5 ou 6 anos atrás, começou a aparecer equipamentos que a gente chama de AMR, Autonomous Mobile Robots. Então, são robôs autônomos que têm a capacidade de se movimentar na fábrica, como seria um carro numa cidade. Então, o trem na cidade ele tem que ficar no trilho, o carro ele tem à disposição todas as ruas, avenidas que tem à disposição dentro da cidade. E o AMR é o mesmo conceito. Ele tem o mapeamento da fábrica, onde tem as áreas de circulação, ele sabe o fluxo de trabalho, ele tem todos os pontos de paradas, que são os pontos que ele tem que fazer a entrega ou buscar material, mas ele não tem obrigação de seguir um percurso sempre predeterminado. Ele pode fazer a sua rota da forma que bem se adapta com o fluxo produtivo, percurso mais curto, percurso que permite paradas sucessivas para pegar mais material e entregar num terceiro ponto, mas de forma não linear. Você consegue ter um tempo reduzido de entrega e busca de material, porque você não tem obrigação de fazer todo o percurso como faria um AGV normalmente. Bom, então, com robôs autônomos, a gente entende que deve haver uma característica chamada autonomia. E essa passa, então, a ser a competência exigida da pessoa dentro dessa indústria 4.0. O profissional que não é capaz ou prefere não dar um passo sem ordem de um superior ou chefe, ele está com os dias contados, essa pessoa dependente do chefe. O futuro é dos profissionais capazes de se organizarem sozinhos, resolver problemas sem que alguém lhes diga o que fazer e se responsabilizar por riscos, erros e acertos. Ok? Só não erra quem não faz, né? O grande professor Marins, um grande antropólogo que fazia palestras motivacionais, ele sempre dizia isso, né? Só não erra quem não faz. Quem faz certamente vai errar alguma coisa em alguns momentos. Realidade aumentada e realidade e imaginação. Qual é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? Hoje em dia passamos muito tempo olhando para telas. Computadores, celulares e televisores são parte de nossas vidas. Ali nos informamos, nos comunicamos, nos entretemos e muito mais. A realidade virtual e a realidade aumentada são duas tecnologias que estão mudando a forma como usamos essas telas, criando novidades, emocionantes e experiências interativas. A realidade virtual usa uns óculos com telas e fones integrados e nos faz mergulhar num ambiente virtual. Utiliza uma tecnologia chamada Head Tracking, que permite olhar para os lados seguindo os movimentos da sua cabeça. A realidade aumentada é um pouco diferente. Em vez de transportar para o mundo virtual, pega imagens digitais e as reproduz no mundo real. Isso é feito com o uso de óculos ou telefones inteligentes. Ou seja, com a realidade virtual, você pode explorar um mundo cheio de dinossauros. Mas com a realidade aumentada, pode ver esses dinossauros se movendo no mundo ao seu redor. Estas duas tecnologias estão crescendo em grande velocidade e estão sendo implementadas de diferentes formas. Os cirurgiões, por exemplo, estão usando a realidade virtual para treinar cirurgias específicas antes de operar. Empresários a usam para mostrar aos seus clientes guias ou visitas virtuais. Do ponto de vista das competências, a questão é, somos realmente capazes de perceber a realidade como ela é? Para a filosofia, para a física e a neurociência, a resposta é certamente não, o que pode causar uma percepção falsa da realidade. Aqui, quando nós realizamos lá a palestra no dia 3, eu citei o Anil Sethi. O Anil Sethi tem uma palestra TED bastante conhecida, né, onde ele diz
ele é um estudioso dessa área, né, da neurociência, e ele diz que o cérebro humano, né, a mente, ela alucina o tempo todo a realidade. Ou seja, as pessoas, elas têm uma experiência com o que nós entendemos ser a realidade, mas a nossa mente, ela alucina essa realidade. Ou seja, nós não temos um conhecimento perfeito do que seja a realidade. Talvez esse tema ele seja muito bom para se estudar através da psicologia, né? Porque existem players, né, estudiosos dessa área, mas mesmo qualquer que seja o esforço que esses estudiosos façam, eles têm perguntas muito interessantes e poucas respostas para essas perguntas, como, por exemplo, o que é a consciência? O que realmente é a consciência? Então, dando continuidade ali, uma pergunta que é feita é: o que pode causar uma percepção falsa da realidade? Por exemplo, indicadores. Indicadores podem causar uma percepção falsa da realidade. Por exemplo, se bem desenhados e avaliados, podem causar grandes enganos, se eles não forem bem desenhados e avaliados, pode o contrário, né? Por exemplo, existe um caso que sempre é citado como exemplo, que é o caso de uma operadora de call center, onde ela registra que houve uma redução das reclamações dos clientes a respeito de um determinado produto, né? Quando na realidade, né, os clientes eles cansaram de reclamar e não ter o resultado esperado, né? Não ter uma resposta para o problema que eles estavam sofrendo. Então isso fez com que eles desanimassem e a telefonista, né, a operadora de call center, pensou: olha, eles pararam de reclamar e registrou que o indicador havia melhorado, quando na verdade não é bem isso que estava acontecendo. Então esse é um exemplo, né? Então temos que tomar cuidado com uma percepção falsa da realidade em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então tem pessoas que são muito sonhadoras, né? Não tem os pés no chão, tem um pé no chão e um pé na lua. Então isso não é bom, isso é ruim. A pessoa tem que se basear em fatos e dados, né? Tem que se basear na realidade, tem que ser realista. Essa é uma boa visão, e ter uma visão correta da realidade. Simulação é você aplicar, né, determinados programas que são chamados de simuladores. Você coloca, por exemplo, uma fábrica inteira, se você quiser, dentro de um programa chamado Arena, ou então no ProModel, e simula o que aquela produção realiza, e aí com isso você tem condições de ver o quanto em um tempo curto, né, porque a simulação acelera o tempo, em um tempo curto, quanto de produção realmente sai, quais são os gargalos, porque vai usar a matemática, né, a parte de teoria das filas dentro desses programas, para que você tenha o conhecimento do que a sua produção é capaz de fazer. A partir daí você faz um novo layout, você produz um novo layout e ensaia, simula novamente. Big Data, né? Ciência dos dados, análise de grandes volumes de dados, traz a necessidade de desenvolver um senso crítico ou capacidade de avaliação. Analisar criticamente é conseguir extrair conhecimento útil dos fatos que permita a tomada de ação ou tomada de decisão. Aqui nesse anterior, a competência associada é a capacidade de abstração. Como isso aqui é muito conhecido, eu acabei não mencionando, mas é importante que a pessoa consiga imaginar cenários diferentes, ok? Visualizando e vivenciando as possibilidades. Aqui completa o que a gente falou anteriormente. Agora, manufatura aditiva, né? Essa aqui, nós estamos chegando ao final da nossa palestra, né?
competência associada à impressão 3D é a capacidade de prototipagem. Prototipação em engenharia de produto é construir um modelo fiel ao produto final de maneira que seja possível testá-lo nas condições de uso pretendidas e validar o seu desempenho. Então, para a gente resumir, o currículo 4.0, né, essa necessidade toda, nós fizemos as comparações e quais são as características de acordo com as 9 tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. O bom currículo profissional para a indústria 4.0 é para o mercado do futuro, e para o mercado do futuro, mostra multidisciplinaridade na busca da formação, mostra familiaridade com as tecnologias mais atuais, sem precisar se especializar em todas. A pergunta importante é, qual é a sua área hoje? Então, o que a gente percebe aqui, né? A palavra-chave é multidisciplinaridade. O cidadão, ele tem que ser multidisciplinar. A escola, se você vai para uma escola, a escola tem que te dar, né, te oferecer essa possibilidade de aprender de maneira multidisciplinar. Oferecer projetos, né, porque os projetos, eles vão trazer essa multidisciplinaridade e fazer com que você aprenda de uma maneira mais integrada e não apenas fragmentada, como todas as escolas fazem, né? E aí, quando você coloca esse profissional que tem essa multidisciplinaridade junto com outros, dificilmente teremos currículos iguais, porque as trajetórias se tornam únicas, né? A escola te fornece uma trajetória que te dá um currículo único, né? Uma vivência única, mas você consegue desenvolver os projetos porque você tem uma visão integrada. Bom, então, para finalizar a nossa palestra ao vivo aqui, que eu estou fazendo vídeo agora, né? Nós temos, então, a máquina que foi montada pelo pessoal da engenharia, pelos alunos da engenharia do 10º semestre, agora em setembro de 2022. Aqui a gente vê o fundo da máquina, onde tem a eletrônica, né? Aqui temos um MOSFET, aqui nós temos um Arduino Mega com a ramps, o que a gente está vendo aqui é a ramps, e todos os chicotes, né, que estão saindo aqui da nossa fonte, elas se estendem para o botão que recebe um fio, uma tomada, né, que é ligado na tomada, e também aqui do lado, não dá para ver, aqui do lado, aqui, ó, nós temos um interruptor, né, liga-desliga. E aí, esse interruptor, ao ligar, ele energiza a fonte, e da fonte a gente sai com os fios de 12 volts que vão alimentar o nosso Arduino aqui e a ramps. Nós temos também aqui um painel, e a fiação desse painel, ela também converge aqui para a nossa ramps. Bom, toda a fiação colocada aqui, ó, todos os fios, não está sobrando nenhum, prendemos os fios aqui, olha como ficou por baixo disso. Olha isso, falta prender um fio numa ponta aqui, que eu vou mostrar para vocês, mas o trabalho do pessoal está feito aqui, ó. O trabalho da turma da engenharia do 10º semestre está terminado aqui, ó. Dá para fazer. Essa é a turma, né, a turma do 10º semestre de engenharia que montou, e aqui está a máquina que foi montada, né? Aqui nós temos a máquina montada, ligada, a gente vê que tudo deu certo, senão aqui não estaria ligado, né? E aqui alguns pormenores da ligação, né? Nós temos aqui a entrada de energia para ramps, e aqui a entrada de energia no MOSFET. O MOSFET recebe esses dois fios que vêm da mesa da impressora. E aqui nós temos dois fios aqui entrando 12 volts, e ele distribui, né? O primeiro negativo, e esse terceiro aqui, esse aqui positivo, e esse aqui negativo. Aí a gente puxa, na realidade, vamos lá de novo. Esse primeiro aqui positivo, e dele a gente puxa uma aqui para esse terceiro. Esse segundo aqui negativo, e a gente puxa um aqui para esse quarto aqui. Ok? A mesma ligação feita aqui embaixo. Aqui 3 aspectos, a máquina montada. Aqui um dos alunos, o pessoal mostrando aqui algumas coisas. Aqui a mesa aquecida, saindo a fiação, que vai lá por dentro, né, por baixo no buraco, ela entra no sistema ali. E aqui a máquina montada. Está aí o trabalho feito pelo pessoal do 10º semestre. Aqui está a parte da extrusora, e aqui a parte do hot end, com um ventiladorzinho aqui. O sistema de movimento do eixo
Z, com esse fuso trapezoidal de 8 milímetros e as guias lineares. Aqui a mesa, ela se move uma outra para frente e para trás, é um outro sistema. E basicamente é esse o trabalho que nós gostaríamos de apresentar para vocês. No dia 3, quando foi apresentada essa palestra ao vivo para o pessoal da engenharia, ocorreram algumas perguntas, né? Eu vou tentar reproduzir algumas delas, pelo menos 2 ou 3. Uma das perguntas era a respeito do BIM, né? Se o BIM ele substituiria o trabalho do AutoCAD. A minha resposta foi não. Por quê? Porque já dentro do pensamento da própria Autodesk, que é criadora do AutoCAD, criadora do Revit, que usa BIM, o Revit foi criado para trabalhar com a engenharia civil, toda a parte de construção, estrutura, essas coisas todas. E o AutoCAD, ele é um programa mais geral, bem geral. Então, eles criaram programas para mecânica, para elétrica e para civil, mas eles não pretendem tirar do mercado o AutoCAD. Então, o AutoCAD vai existir sempre. Nós temos os programas de mecânica, que é o Fusion 365, ou é 360, um negócio assim, o Inventor, e mais alguns outros. Temos um Electrical para elétrica e temos ainda alguns outros programas de simulação, programas que trabalham já com a parte de CAI e uma série de coisas aí, todos da Autodesk, mas o AutoCAD não vai sumir. Depois nós tivemos uma questão do José, que foi falando a respeito da tecnologia do próprio Microsoft Teams na apresentação desse trabalho aqui, né? Então, nós usamos, na época, a tecnologia do Microsoft Teams para fazer a nossa reunião virtual, né? A nossa reunião ao vivo. E se essa tecnologia não seria melhor do que os encontros presenciais? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque se a infraestrutura da escola ela comporta uma internet ultra rápida e as ferramentas apresentadas para diversas aulas, às vezes são ferramentas computacionais, se todas estiverem disponíveis a todos, aí sim é uma grande sacada da escola, né? Usar os recursos da aula ao vivo para poder instruir os seus educandos. Agora, se não tiver, é um tiro no pé, né? Se não tiver essas tecnologias, fica muito difícil trabalhar. Então é relativo, né? A pergunta é uma excelente pergunta, mas a resposta é depende do que a escola tem, qual diretiva a escola tem. Se a gente vai fazer laboratório, precisaria ter os laboratórios todos virtuais para fazer em casa. Se ela não tem os laboratórios virtuais, então é melhor que se encontre presencialmente. Ou faça uma aula híbrida, todas as aulas teóricas feitas através de recursos de ensino à distância, e as aulas práticas essencialmente feitas em encontros presenciais. Ok? Foi essa a minha resposta lá para ele. E depois eu não me lembro de outras perguntas, né? Porque no começo da reunião nós tínhamos aí, começo e meio da reunião, nós tínhamos umas 30 pessoas, e ao final da reunião nós tínhamos, se eu não estiver enganado, 10 ou 12 pessoas. Ok? Então poucos fizeram perguntas. Eu agradeço aqui a assistência a esse vídeo, que é um repeteco aí do trabalho que nós realizamos, e desejo sucesso a todos aí, e que espero ter ajudado.